Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Alessandra Mello, sou endocrinologista e metabologista, teleconsultora em endocrinologia pela UEA e médica especialista da Fundação Hospital Adriano Jorge. Hoje, a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa condição chamada hipertireoidismo. O que é o hipertireoidismo ou tireotoxicose? É uma condição em que há excesso de hormônios tireoidianos na circulação. E isso impacta o metabolismo e diversas funções do corpo, uma vez que o hormônio tireoidiano ele é responsável por toda a nossa velocidade de metabolismo. E quais são as causas do hipertireoidismo? De longe, a causa mais comum é a doença de Graves. E isso é um distúrbio autoimune em que o corpo produz autoanticorpos que estimulam a tireoide. Outra causa é quando nós temos nódulos na tireoide que produzem muito hormônio. Isso pode ser um nódulo, que é a doença de Plummer, ou vários nódulos, que pode ser um bócio multinodular tóxico. Então, nódulos que podem ser benignos ou malignos, podem produzir excesso de hormônios tireoidianos e isso leva a um quadro de hipertireoidismo. Tem uma outra condição que é a tireoidite. A tireoidite é uma inflamação na glândula e isso faz com que hormônios que já estão armazenados lá na glândula sejam liberados na corrente sanguínea. E isso pode causar um quadro de hipertireoidismo temporário. Alguns medicamentos, como a amiodarona, por exemplo, que tem iodo na sua composição, também podem causar hipertireoidismo como efeito colateral. E quais são os sinais e sintomas de hipertireoidismo? De uma forma geral, tudo que a gente pensa que pode levar à aceleração do metabolismo pode ter a ver com hipertireoidismo, já que é um hormônio que é responsável por essa velocidade de funcionamento do corpo. Então, aumento da frequência cardíaca, taquicardia, palpitações, as batidas rápidas do coração são sinais comuns. Perda de peso, apesar do aumento do apetite. Então, é uma perda de peso não intencional e inexplicável por conta desse metabolismo mais acelerado. Intolerância ao calor, o paciente sente mais calor mesmo em ambientes frescos, a pele está sempre quente e pegajosa. Irritabilidade, ansiedade, o paciente está sempre acelerado, nervoso, tem dificuldade de concentração, e isso é bastante comum. Aquele olhar assustado por conta da retração palpebral também é muito comum. Tremor de extremidades, tanto que um dos sinais que a gente pede para ver a gente pede para o paciente esticar as mãos para frente e você tem um tremor de extremidades. Alguns pacientes podem apresentar doença ocular da tireoide, e isso é uma outra situação. Qual é o impacto do hipertireoidismo na qualidade de vida? O hipertireoidismo pode causar fadiga e fraqueza muscular, e isso dificulta as atividades do dia a dia. Irritabilidade, ansiedade, depressão são sintomas bastante comuns, e isso pode impactar o humor e a vida social também. Dificuldade de concentração e memória, que pode prejudicar o desenvolvimento profissional e acadêmico. Alterações cardiovasculares, como arritmia, insuficiência cardíaca, isso aumenta o risco de problemas cardíacos e de desfechos cardíacos. Problemas digestivos, como diarreia, perda de peso, alterações do apetite, podem acabar impactando a saúde digestiva e a saúde como um todo. Como é que a gente faz o diagnóstico? Através de uma anamnese e de um exame físico cuidadosos. E nesse caso são detectados sinais e sintomas característicos do excesso de hormônios da tireoide circulantes. Exames laboratoriais. Se pede de forma mais precisa o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, que vai estar baixo, e o T4 livre, que vai estar alto. E eles confirmam a presença do hipertireoidismo. Exames de imagem. Geralmente, o que a gente lança a mão é a ultrassonografia e a cintilografia de tireoide. Com a ultrassonografia é possível ver a textura da glândula, se existem nódulos ou não. E na cintilografia, a gente vai ver a captação de iodo dessa glândula. Então, se eu tenho uma glândula que está produzindo muito hormônio, eu tenho uma captação aumentada. Ela capta o iodo e ela vai aparecer como uma glândula
como uma glândula quente na cintilografia, ela vai ter alta captação. Se eu tenho um quadro de tireoidite, por exemplo, uma tireoidite com destruição de folículos, eu vou ter uma glândula com baixa captação. E o tratamento? O tratamento vai depender da causa e vai depender do paciente. Então, eu posso lançar mão de medicamentos antitireoidianos, como metimazol ou propiltiuracil, que bloqueiam a produção do hormônio da tireoide e também têm ação autoimune. Pode ser que eu faça uso do iodo radioativo, e o iodo radioativo é uma terapia que destrói as glândulas da tireoide e vai diminuindo a produção dos hormônios ao longo dos meses. Ou, em alguns casos, pode ser necessário fazer a cirurgia, e a cirurgia pode ser parcial, tirando uma parte da glândula, ou total. Conselhos para quem tem hipertireoidismo. O acompanhamento médico periódico é fundamental, então não fuja do seu médico. Tem que monitorar a eficácia do tratamento e detectar qualquer complicação de forma mais precoce. Alimentação equilibrada, com uma dieta rica em frutas, verduras, legumes e proteínas. Isso é importante para manter uma boa saúde geral. Dormir bem é essencial para o bom funcionamento do corpo. E técnicas de relaxamento técnicas de manejo do estresse, como yoga, meditação, atividades prazerosas que te ajudem a controlar o estresse. E esse é um conselho muito importante, nada de Google ou TikTok, procure sempre um médico quando precisar. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente responde.